Salve, salve, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vamos falar hoje sobre nazismo de novo. Vai ser um vídeo hoje de mais ou menos segunda parte sobre a explicação do porquê que o nazismo não é de esquerda e sim um movimento de direita, tá? Então uma afirmação, o nazismo é de direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu fiz um vídeo chamado Nazismo Não É de Esquerda, deixo o link aqui na descrição para vocês conferirem. E eu fui rever, né, esse vídeo, vi que acho que precisa de mais algumas informações. Primeiro ponto, que eu vejo muita gente falando, o nazismo, se o nazismo é de direita, por que tem um Estado forte? Ai, ai, ai. Esse é um dos questionamentos que mais fazem. Gente, deixa eu explicar, a presença do Estado não define se é esquerda ou direita. É claro que no socialismo você tem o Estado como ponto central, tá? O que eu até fiz um vídeo falando sobre a ditadura do proletário, deixo o link aqui na descrição para vocês também, que o Estado socialista ele é fundamental, porque o socialismo se constrói através do Estado da relação de classes sociais para depois chegar no comunismo. No nazismo, o Estado existe, ele é forte, ele é centralizador, ele é nacionalista, só que um caráter diferente. A gente tem que parar de achar que Estado significa socialismo. Se for isso, então o mundo é socialista. Eu já vi comentários de todos os tipos na internet falando assim que se tem Estado é socialista. Eu já vi chamar o Obama, porque ele é o chefe de Estado americano atualmente, de socialista. Eu já vi chamar Michel Temer de socialista, porque é o chefe de Estado do Brasil atualmente também. De socialista, daqui a pouco estão chamando o Trump de socialista também, porque ele defende um Estado mais forte do que liberal, tá? Não necessariamente a presença do Estado é socialista, guardem isso, tá? Um dos fatores fundamentais para se ter o socialismo é ter o Estado, tá? O Estado no que a gente vai chamar de ditadura do proletário. Mas eu quero lembrar os amiguinhos aí presentes aí que estão assistindo esse vídeo, que, por exemplo, o capitalismo, ele surgiu, tá? A primeira grande forma, uma das primeiras grandes formas do capitalismo surgiu através do Estado. Porque a gente pode ter um capitalismo liberal, a gente pode ter uma formação do Estado dentro do modelo capitalista. Posso dar um exemplo para vocês? Posso não, eu devo dar um exemplo para vocês. O mercantilismo, que foi uma das primeiras fases, né, de acumulação de capital. O mercantilismo, que lá do século XV e XVI, onde os países da Europa priorizavam a acumulação de riquezas, de capitais, né? O mercantilismo, ele era, uma das suas bases era a intervenção do Estado. E quem que era o Estado? Era o rei absolutista dos países europeus, dos primeiros Estados nacionais modernos. Então a gente tem que parar de achar que o Estado é a relação, tá? O Estado da Alemanha, ele era forte, ele era centralizador, ele era totalitário, ele era nacionalista, ele era intervencionista, mas não por isso ele era socialista. Por quê? Porque ele não pregava uma sociedade de classes, ele pregava uma sociedade baseada na raça, tá? O que é totalmente diferente. Uma outra questão importante é que o socialismo, ele é internacionalista. O socialismo está escrito, tá? O beabá do socialismo, que seria o manifesto do Partido Comunista lá do Marx, que fala assim, trabalhadores do mundo inteiro univos, né, por uma causa, a causa da luta de classes. Não tem como, é incabível, inconcebível você pensar numa sociedade baseada na raça, como é a sociedade nazista, como internacionalista, porque segundo eles, os que têm poder, né, que seria a raça ariana deles, né, que seriam os descendentes, já fiz vídeo também falando da origem, né, disso tudo, que seriam os descendentes dos antigos povos saxões, né, que formaram lá o que a gente vai chamar, hoje a gente fala primeiro Reich, segundo Reich, né, por aí vai. Então não tem como ser internacionalista se é um negócio mais local. O que se tem de verdade é que Hitler era contra um modelo capitalista liberal, tá? Que a gente vai falar do liberalismo principalmente ali no século XVIII. Porque o liberalismo, como o nome já disse, também já fiz vídeo aqui no canal, foi um dos últimos aí, deixo todos esses links na descrição, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ir lá e procurar. Liberalismo, principalmente no século XVIII, começa lá no século XVIII, ele vai pregar o livre mercado, né, a burguesia crescente e a não intervenção do Estado nessa economia, nessa sociedade. O Hitler acreditava que o liberalismo favorecia principalmente o povo judeu, porque os judeus eram as pessoas mais economicamente favorecidas do período e eles estavam no controle das indústrias alemãs. Então Hitler falava, se a gente ficar com essa de liberalismo, livre concorrência, os judeus eles vão começar a enriquecer e o povo alemão, os trabalhadores alemães, ficam numa situação maior a cada dia de miséria. Então ele acreditava que era preciso um Estado forte para poder assegurar ao povo alemão ariano o seu poder, né, contra todos aqueles que não são considerados alemães, né? Entre eles estão, logicamente, os judeus. Agora um ponto central, um ponto muito importante que muita gente comentou aí no outro vídeo, tem até uma frase atribuída a ele que é do Hermann Hesse,
que foi um político alemão, inclusive, fez parte do partido nazista, né, que se chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, assim, ele fala assim: não sou apenas o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. O Hermann, ele escreve, né, um livro falando sobre os diálogos dele com Hitler, né? Então ele fala assim, segundo ele teve mais de 100 encontros com Hitler, e hoje você tem pesquisadores que falam que ele não teve mais de 100 encontros com Hitler, ele teve pouquíssimos encontros com Hitler e nunca foram encontros assim a sós, né? Inclusive movimentos neonazistas, se você procurar aí a opinião dos neonazistas, os horrorosos neonazistas, que são horrorosos, não dá para definir de outra maneira, eles falam que Hitler jamais falou que era defensor da causa marxista. Aí eu fui na fonte, falei assim, não, peraí, tem uma questão importante, falaciosa nesse livro do Hermann, que depois ele se liga à democracia, tá? Ele está dentro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele tem divergências com Hitler, depois ele vai para a democracia britânica, vai para a democracia americana e ele começa a escrever assim, frases do Hitler para tentar distorcer um pouco da imagem do Hitler, já que nos Estados Unidos e a Inglaterra eram democracias capitalistas, tá? Que eram contra o nazismo, eram contra o socialismo, então ele escreve lá, fala que o Hitler falou que era um marxista, justamente para justificar mais ainda a entrada dos Estados Unidos e da Inglaterra na guerra contra o Hitler. Essa frase não é do Hitler, é o que um cara que teve divergências com Hitler, escreveu falando que o Hitler falou. Tá? E tem muita gente que falou, Hitler falou isso no Mein Kampf, no livro dele, Minha Luta, que foi publicado em 1925. Foi até importante fazer esse vídeo, que eu fui ler o Mein Kampf, né? Eu deixo o link na descrição, dá para você achar ele inteiro em PDF para vocês lerem, tirarem as suas conclusões, e eu aconselho que vocês façam isso, né? Porque se está tendo problema e divergência de fonte, vai na primária, vai no que o cara que está sendo questionado aqui, se é marxista ou não, o que ele falou. Aí eu peguei algumas citações aqui no Mein Kampf que eu quero passar para vocês. Ele cita direto o marxismo e assim, a maioria das vezes que ele cita o marxismo, ele cita com ódio. E das vezes que ele não cita com ódio, ele fala que ele está aprendendo sobre o marxismo justamente para poder combater. Ele fala assim, ó, na página 88, se vocês quiserem procurar lá, que ele está falando da experiência dele, quando ele começou a conhecer, né, os estudos, o marxismo, nos anos de 1913 e 1914, que é o período que ele está, início da Primeira Guerra Mundial, ele era bem novo, ele começou a estudar, né? Manifestei a opinião em vários círculos que, em parte, hoje estão filiados ao movimento nacional socialista, de que o problema futuro da nação alemã devia ser o aniquilamento do marxismo. Ele está falando que ele já tinha falado, alertado que deve-se aniquilar o marxismo. Talvez seja a parte mais famosa da relação Hitler-marxismo que tem no Mein Kampf, é essa que eu li para vocês, mas vamos para outras, né? Um pouquinho para trás, né, página, para quem quiser saber, página 25, o Hitler ele vai tentar falar que o marxismo é uma mentira, né? Então assim, eu vou ler outro trecho aqui para vocês. Na idade de 17 anos, a palavra marxismo era-me pouco conhecida, enquanto socialismo e social-democracia pareciam-me concepções idênticas. Foi preciso também nesse caso que o punho forte do destino me abrisse os olhos, está abrindo os olhos aí para as teorias, para essa maldita maneira de ludibriar o povo. Ele está falando que o marxismo é uma maneira de ludibriar o povo, né? É uma maldita maneira, ele não está falando bem. Se vocês encontrarem que o Hitler está falando bem do marxismo aqui, então não sei da onde vocês tiram a imaginação de vocês, eu não sei qual que é o problema de interpretação que se tem. Então antes de qualquer comentário, falar de tendência, né? Você é tendencioso, lembra que a tendência é da ciência, tá, gente? Antes de qualquer coisa, a tendência é da ciência. Então quando a gente fala disso, a gente está falando de uma análise minuciosa dos fatos de pessoas que estudaram o nazismo, né, estudaram a sociedade nazista e estudam até hoje dentro das academias, né, onde você tem um estudo muito sério, né, tanto pessoas de esquerda quanto pessoas de direita, mas quando eu falo de direita são pessoas que estudam, tá? Não são assim, não é qualquer um que vai numa rede social lá e comenta qualquer coisa, ou qualquer pessoa que vai ler lá o livro do Leandro Narlock lá, que é o Guia do Politicamente Incorreto da História do Mundo, né, que é extremamente... Se vocês quiserem falar sobre tendencioso, vai ler o Guia do Politicamente Correto da História do Mundo, né? Ou do Brasil, ou qualquer coisa, que é um jornalista da Veja que faz mais discurso de ódio nos livros dele, contra tudo que ele é contra, do que fazer uma análise histórica, do que fazer uma pesquisa séria. Ele pode até citar fontes ali, mas assim, ali sim você vê um negócio totalmente assim, por cima de qualquer fato, né, social, por cima de qualquer estudo social, sobre qualquer tema, né? Então assim, não adianta você ficar citando fontes
assim, né? Por isso que eu dou sempre a dica aqui desse livro, O Terceiro Reich no Poder, do Richard Evans, que é um dos maiores nomes, quiçá, né, o maior nome sobre o estudo do nazismo, professor da Universidade de Cambridge. Já citei esse livro, e o outro livro que tem, são três, eu citei dois aqui, fiz um vídeo também, deixo na descrição para vocês, dando a dica desse livro, minucioso, que ele estuda a sociedade nazista, estudo seríssimo da sociedade nazista, e não dá para você também ir lá em rede social, você ficar vendo astrólogo que fala sobre o que vem na cabeça sobre ciência política, né? Vocês entenderam muito bem a referência do que eu estou falando, ou qualquer um que vai pegar aquela citação de que Hitler fala que é realizador do marxismo, mas acha que Hitler falou isso e acha que ele escreveu isso no Mein Kampf. Vai procurar as fontes, gente, está muito simples, sabe? É uma questão de sair da preguiça e procurar um pouco, fazer uma análise séria sobre o assunto, tá? Tá dada a minha deixa, segundo vídeo então sobre, agora esse vídeo chama O Nazismo é de Direita, né? O outro, o nazismo não é de esquerda. Hoje a gente conclui que o nazismo é de direita. Vocês entenderam muito bem, espero ter colocado muito bem os motivos para vocês. Se vocês discordam, qualquer coisa vocês têm o direito total de discordar ou concordar, pode deixar aí nos comentários, com muito respeito, do jeito que a gente sempre tem que ter. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, pra gente trocar uma ideia por lá. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do Parabólica. Tchau!